Oi pessoal, tudo bem? Olha, a gente vai ver agora as leis ponderais, tá bom? Para a gente poder depois disso estudar a teoria da atômica. Vamos lá. As leis ponderais, elas são leis que falam das massas que estão envolvidas ali nas substâncias que estão participando de uma reação química. Então, as duas principais leis ponderais que nós vamos estudar hoje é a lei da conservação das massas e, a lei da conservação das massas e a lei das proporções constantes. A primeira é de Lavoisier, a segunda é de Proust, tá? Então, seguindo aqui é Lavoisier que fala da lei da conservação das massas. Lavoisier foi um químico francês que realizou diversos experimentos e nesses experimentos ele fazia num ambiente fechado, onde não tinha troca de massa dentro da reação do ambiente para fora, então não haveria troca de massa das substâncias, e daí ele conseguiu chegar a algumas conclusões, e a principal dela é que a massa antes e depois de qualquer reação química é a mesma. Vamos entender do que é que se trata, tá? Então vamos pegar esse exemplo aqui dessa experiência da formação do gás carbônico, partindo do carbono reagindo com oxigênio. Só para a gente lembrar que quando a gente tem uma equação química, a gente tem os reagentes, vou colocar aqui, ó, carbono e oxigênio são os reagentes, tem a setinha e logo após a seta a gente tem os produtos, tá bom? Vou colocar aqui R de reagente e P de produtos. Então isso aqui é a representação de uma reação química, aqui é a mesma reação química representada pelos elementos que estão participando daquela, ou na verdade as substâncias que estão participando da reação. O carbono representado pela letra C e o oxigênio é aqui representado por O2, porque é a molécula do gás oxigênio, tá? Quando esses dois reagem, formam a molécula do gás carbônico, que é CO2, tá? Então, nesse experimento, partindo de 3 gramas de carbono, reagindo com 8 gramas de oxigênio, essa reação aqui, de acordo com o estudo de Lavoisier, seriam obtidos 11 gramas de CO2. E ele avaliou o seguinte: se a gente somar as massas dos reagentes e comparar com as massas dos produtos, esses dois valores serão iguais. Por isso que, ó, aí a gente vai testar aqui, ó, se a gente somar 3 mais 8 é igual a 11, não é isso? Então a soma das massas dos reagentes deu 11. E aqui, como só tem um tipo de produto, né? E a gente já está vendo aqui em cima 11. Então, a massa dos reagentes, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, tá? Então, essa foi a conclusão de Lavoisier após realizar muitos experimentos em ambiente fechado, tá? Sempre fechado, para não perder material para as vizinhanças. Então, agora existe o seguinte: foi observado que a queima, por exemplo, a combustão é uma reação química. Então a gente pode colocar um papel para queimar, a gente pode queimar a palha de aço. Só que é observado que durante a queima, aparentemente parece que está se perdendo massa ou está ganhando massa. Então essa percepção ela é facilmente explicada. Quando a gente tem a queima do papel, ele está em ambiente aberto, parece que o papel desaparece, sobra só um pouquinho de fuligem. Então parece que desapareceu. Na verdade, não desapareceu. Numa reação de combustão do papel, que é material orgânico, libera como principal componente gás carbônico e água. Então, quando o papel está queimando, o carbono do papel, que antes estava no papel, passa para o estado gasoso na forma de gás carbônico. Então, a gente pensa que no final desapareceu matéria. Não desapareceu, ela se transformou em outras substâncias. Agora, o exemplo da palha de aço é o contrário. Quando se queima a palha de aço e compara a massa dela antes da reação, estou até representando a balancinha aqui, antes da reação com a massa dela após a reação, percebe-se que após a reação parece que ela ganhou mais massa. Apareceu massa do nada. Não apareceu massa do nada. O que acontece é que na oxidação, na queima da palha de aço, acontece a reação de oxidação e o oxigênio do ambiente ele vai se incorporando na palha de aço, tá bom? Então é por isso que ao final nós temos a palha de aço mais oxigênio. E aí é a formação do ferrugem ou óxido de ferro, tá?
Então, se a gente for para compreender melhor essa reação, a gente pode esquematizar dessa maneira numa equação química. Os reagentes serão o ferro da palha de aço, né, mais o oxigênio, e após a reação química, a gente vai ter o óxido de ferro, que é a ferrugem, tá? Se a gente somar a massa desses dois, ela vai dar igual, ser idêntica à massa final. Então, por exemplo, se eu partir de 112 gramas da palha de aço, ela vai reagir com 48 gramas de oxigênio. E vai ser formado, estou até filando aqui, tá? Essa é a proporção em que eles reagem. Então, se a gente contar, se a gente somar esses dois aqui, ó, a gente vai ver que esse total vai ser de 160 gramas. E aí, gente, nessa reação aqui de 112 gramas de ferro com 48 gramas de oxigênio, vai formar exatamente 160 gramas de óxido de ferro, tá bom, gente? Então, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Aqui a gente está vendo só um produto sendo formado, mas poderia ter sido formado outros, e aí a gente vai usar o mesmo raciocínio que a gente tem aqui. A gente tem que somar tudo que está depois desse índice aqui, depois do igualdade, tá? Ou da seta, nesse caso. Então, a lei de Lavoisier, ela pode ser resumida nessa frase, que na natureza nada se cria, nada se perde, na verdade tudo se transforma. Então, o papel quando queima, aquele matéria não desaparece, ela se transforma em CO2, tá? Então, vamos lá. Ainda continuando nas leis das massas, das proporções das massas, eu estou trazendo como exemplo aqui para vocês essa substância que é o ácido acetil salicílico. É uma substância que está presente, é o componente da aspirina, tá? É o que tem a função para diminuir, é tratado para diminuir a febre, para diminuir a dor, né? Dor de cabeça, a febre, a gente toma a aspirina. E já é conhecida a função do ácido acetil salicílico há muito tempo, gente. Então, antes da química ainda existir, da síntese de compostos orgânicos ainda não existia, já se sabia das propriedades dessa substância pela árvore do salgueiro. Na árvore do salgueiro, é possível extrair dessa casca, fazer uma extração, e esse chá, esse extraído, ele era consumido para tratar pessoas que estavam com febre ou com muitas dores, tá? Então, agora, a indústria farmacêutica, né, primeiro a química descobriu uma maneira de sintetizar esse ácido acetil salicílico em laboratório, e a indústria farmacêutica multiplica nessa síntese, né, faz essa síntese de maneira industrialmente, e aí é possível a gente hoje encontrar o ácido acetil salicílico num comprimido. Mas olha, independente se o ácido acetil salicílico veio da síntese em laboratório ou se ele veio da casca do salgueiro, a molécula vai ser sempre a mesma, ela vai ter sempre essa mesma proporção. É por isso que diz aqui, ó, uma substância pode ser proveniente de diferentes fontes naturais ou ser obtidas por diversos processos. No entanto, seja qual for o método de obtenção, a substância terá sempre a mesma composição química fixa. O que significa que, por exemplo, aqui, ó, o ácido acetil salicílico, ele tem, se eu for olhar aqui os átomos que compõem essa molécula, e eu vou informar para vocês que essas esferas aqui em marrom estão representando o átomo de carbono, a vermelhinha representando o oxigênio, e as branquinhas os de hidrogênio. Então, se a gente conta aqui, ó, tem 6 átomos de carbono, mais 1, 7, mais 2, 9, 6, 7, 8, 9. Então, aqui o ácido acetil salicílico, ele vai ter carbono na sua composição, na quantidade de 9 carbonos. Então, eu coloco 9 aqui embaixo, tá? E ele tem os hidrogênios. Vou colocar o símbolo do hidrogênio aqui, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 hidrogênios. Então, eu coloco o índice aqui embaixo, que está me dizendo que na molécula tem 8 hidrogênios e tem 4 oxigênios. Então, eu tenho que colocar o símbolo aqui do oxigênio, mais o índice 4 aqui. Essa é a fórmula molecular do ácido acetil salicílico. E sempre ele vai ter essa proporção química fixa. 9 carbonos, 8 hidrogênios e 4 oxigênios. É isso que fala a lei das proporções das massas e da composição química fixa. Por exemplo, o CO2, que é o gás carbônico,
ele tem essa forma C, né, um carbono e 2 oxigênio. Significa que, independente se o CO2 sai do processo de expiração nosso, ou da queima de um papel, que também libera CO2, não importa. A molécula do CO2 vai ser sempre um carbono e 2 oxigênios, tá bom? A proporção é essa. Então vamos lá, partindo para o próximo. Continuando aqui, gente, com a lei das proporções constantes, que é a lei de Proust. A gente viu a lei da conservação das massas de Lavoisier, e essa aqui, a lei da proporção constante de Proust, diz o seguinte, que as substâncias elas reagem sempre na mesma proporção para formarem outras substâncias. Então vamos ver a formação do CO2 a partir do carbono e do gás oxigênio. Eu posso representar essa equação química aqui, ó, por essas esferas. Eu vou representar dessa maneira aqui, tá? Então eu vou ter a esfera em cinza representando o carbono, as duas esferas aqui em verde está representando a molécula do gás oxigênio, e essas aqui estão representando a molécula do CO2. Eu até coloquei os símbolos aqui no meio para ficar bem claro que aqui é o carbono e os 2 oxigênios, tá? Agora, se eu dobrar essa quantidade aqui, se eu dobrar a quantidade de carbono aqui, para dobrar, na equação, eu vou representar com um índice aqui na frente, o número que eu vou colocar aqui na frente. Aqui, se não tem nada, significa que é 1, 1 e 1, tá? Uma quantidade dessa, uma dessa e uma dessa. Aqui, se para dobrar, eu vou ter que colocar, ó, que vai ser 2, e eu vou ter que, gente, nessa situação, vai ter que dobrar a quantidade dos demais reagentes. E dobrando, né, a quantidade dos reagentes, eu vou ter, inevitavelmente, o dobro de produto sendo formado. Representado aqui por essas esferas, ó. Tenho agora 2 esferas aqui representando o gás, o carbono, e aqui representando o gás hidrogênio, formando 2 moléculas de gás carbônico, tá? Então, se eu duplicar a quantidade dos átomos e as massas, elas vão dobrar. Se eu duplicar essa quantidade das massas, vão dobrar, tanto dos reagentes quanto dos produtos. E se eu triplicar o carbono, eu vou ter que triplicar o oxigênio, o gás oxigênio, e vai ter o triplo da quantidade de produtos, tá? É como se a proporção vai ser sempre essa. É como se a gente fosse fazer um bolo. A química é parecida com a cozinha. Quando a gente vai preparar um bolo, nas receitas elas usam a proporção trigo, leite e ovo. Geralmente são as seguintes: 2 xícaras de trigo para 1 xícara de leite e 4 ovos, tá? Então essa é a proporção. Vou ter que ficar dessa mão que é mais fácil. Então, se na sua casa você vai fazer um bolo e você percebe que você tem 2 de trigo, tem 1 de leite, mas você só tem, não tem 4 ovos, você tem 3. Ou perdão, você tem 2 ovos. Então você tem a metade dessa quantidade de ovo. Não adianta você misturar tudo e achar que vai obter um bolo, né, gente? Porque a proporção vai estar errada. Você tem menos ovos do que a receita pede. Então, se você tem a metade de ovos, você vai ter que fazer a metade da quantidade de leite que você tem em casa. Então, se você tem 1 xícara, você vai usar a metade. E se você tem 2 xícaras de trigo, ao invés de usar as 2, você vai usar a metade. Usa 1, tá bom? Porque é o teu ovo aqui que está ditando como é que vai ser essa receita, tá certo? Então, as proporções serão sempre essas, tá? Constantes. Continuando aqui, gente, vamos exercitar partindo desse experimento aqui. O cálcio ele reage com oxigênio produzindo o óxido de cálcio. Olha, cálcio reagindo com oxigênio formando o óxido de cálcio, que é conhecido como calvirgem. Foram realizados 2 experimentos e os dados estão nessa tabela aqui. Então aqui está a equação química, o cálcio mais o oxigênio, o produto sendo formado. No primeiro experimento, a gente parte aqui, dessa tabela está me dizendo que partiu-se de 40 gramas de cálcio, utilizou-se uma certa quantidade que eu não sei, então chamamos de X, de oxigênio e formou-se 56 gramas de calvirgem. Na segunda experiência, partiu-se de uma quantidade que eu também não sei, de cálcio, mas eu sei que também foram utilizados 32 gramas de oxigênio e Z quantidades de calvirgem foram formadas. Descubra os valores de x, y e z com o auxílio das leis de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa, e a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes. Então, olha só, gente, para a primeira aqui, para achar o valor de x, eu uso a lei da conservação das massas, que diz que a soma das massas dos reagentes
é igual à soma das massas dos produtos. Com isso, eu sei que 40 mais x é a massa disso tudo aqui, vai ser a massa dos reagentes. Tem que ser igual à massa dos produtos. Como só tem um produto aqui, ó, que é 56 gramas, né? Isso aqui é o produto. Então, aqui eu já posso resolver essa equação, isolar o x e achar o seu valor. Então, o x eu permaneço aqui, aqui eu tenho 56, permanece desse lado, e o 40 que estava aqui somando vai para cá, subtraindo. Com isso, o valor de x aqui vai ser 16, e não esquece da unidade, 16 gramas, tá? Então, a gente já sabe que x aqui é igual a 16, tá bom? Então, pela lei da conservação das massas, a gente encontra x. E a segunda experiência, a gente consegue encontrar y e z pela lei das proporções constantes. Porque olha só, x aqui nessa primeira experiência era 16. Embaixo, a única informação que eu tenho é do oxigênio, tá vendo? Ó? Então, eu vou comparar com essa quantidade de oxigênio aqui. Então, no primeiro experimento, eu tinha 16 gramas de oxigênio. No segundo, a gente tem 32 gramas. Então, olha só, gente, 32 é exatamente o dobro, né? É 2 vezes 16. Então, pela lei das proporções constantes, se eu tenho o dobro desse reagente, eu preciso duplicar também esse reagente Y e, inevitavelmente, eu vou ter o dobro do produto sendo formado. Logo, 16, né? O dobro vai ser 32. 40, o dobro vai ser 80. Aqui eu tenho 80. E 56, o dobro disso vai ser 112 gramas. Tá bom, gente? Então, a gente consegue achar essas variáveis tendo em mente as leis ponderais. No prato A é onde vai acontecer a combustão. Vou colocar um asterisco aqui, tá bom? Aí repetiu-se o mesmo experimento, só que substituindo a folha de papel por uma palha de aço, tá bom? Foi substituído por palha de aço e colocou-se a mesma quantidade de palha de aço no A e no B. A combustão aconteceu apenas no prato A. Aí a pergunta, após a combustão, observou-se o quê? A gente vai observar a letra A, que A e B estão no mesmo nível, ou seja, as balanças elas não vão se alterar, esse equilíbrio. E A e B também na palha de aço vai ser a mesma coisa. Então tem várias alternativas aqui, gente. Vamos analisar logo o que vai acontecer? Ó, a gente sabe que quando se queima o papel, a gente parece que a matéria desapareceu, né? Mas na verdade é que sai o CO2, né? Isso, então a gente sai o CO2 na forma, né? Sai o carbono na forma gasosa e daí dá a impressão de que desaparece o material. Com isso, essa parte do prato vai ficar mais leve. Se ela fica mais leve em relação à folha, a essa daqui é o B, essa parte da balança sobe e essa parte da balança vai descer, tá bom? Já no caso da folha da palha de aço, quando ela entra em combustão, a gente já viu, já mostrei para vocês que há incorporação de gás, de átomos de oxigênio pelo gás oxigênio do ar, não é isso? É uma reação de oxidação. E com isso, a palha de aço, após a queima e transformação dela em óxido de ferro, vai ter muito mais matéria. Então, o que a gente observa é que essa parte da balança fique mais pesada, então ela vai estar para baixo, abaixo, e o B vai estar acima. Então, para o papel, A vai estar acima e B vai estar abaixo. Vamos lá, no mesmo nível no A. Aqui A não vai estar embaixo, vai estar acima, então pode ser esse ou esse, tá? E a letra A e o segundo da palha de aço, o A vai estar abaixo e o B vai estar acima. Então, das duas alternativas que restaram, só essa aqui corresponde ao correto. Então, é a letra D. Espero que vocês tenham gostado do exercício e do conteúdo. Abraço!